Agora, imagine você fazer diariamente o mesmo trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa e ainda assim se tornar vítima de uma armadilha nesse caminho. Isso foi o que aconteceu com a cabeleireira Adriana Serbin, que se acidentou em uma via do bairro da Gruta de Lourdes. Ela ficou 2 semanas sem trabalhar por conta dos ferimentos sofridos, como nos conta agora a repórter Mônica Emílio. Vamos acompanhar. O pedestre que precisa passar aqui pela rua Ariosvaldo Pereira Sintra, no bairro da Gruta, e que tem alguma limitação, né, seja de locomoção, seja de visão, pode ficar tranquilo porque essa calçada aqui está dentro dos padrões. Tem sinalização para quem precisa utilizar muleta, para quem tem baixa visão, a pessoa pode se guiar, né, por aqui. Quem precisa de cadeira de rodas ou até mesmo de muleta, pode descer tranquilamente essa rampa porque vai estar seguro, certo? Errado. Está seguro aqui, mas quem principalmente precisa se utilizar de artifícios para poder caminhar nas calçadas, como quem tem baixa visão ou que tem deficiência visual, se seguir por esse caminho vai terminar sofrendo um grave acidente. Porque o caminho que estaria sinalizado para garantir a segurança de deficientes visuais termina nesse bueiro que está sem tampa. Aí você pensa, não, deve ter parado por aí os perigos dessa calçada que a princípio parecia ser muito segura. A gente andando mais alguns metros, pelo menos 10 metros, o perigo aumenta e a gente tem que começar a andar com muito cuidado. Porque daquele bueiro, 10 metros depois, a gente encontra o quê? Outro bueiro, mais uma vez sem tampa. E esse aqui causou muitos transtornos a uma cabeleireira que terminou se acidentando. Foi a Adriana, que já está aqui, e só de olhar para ele, né, Adriana? O coração já aperta porque o acidente foi feio. Você fez esse caminho que eu fiz agora e o que é que aconteceu? É o teu caminho todo dia. E o que é que aconteceu? Então, no dia que eu estava voltando do salão, eu percebi que tinham 2 postes desligados e mais o outro poste do outro lado desligado. E eu sempre faço esse caminho para a volta de casa, que eu moro aqui perto, e atravesso para o outro posto. Mas aí, como estava tudo muito escuro aqui, eu pensei rápido, descendo, caminhando. Não, eu vou atravessar aqui pelo meio e fui olhar. Na hora que eu olhei para ver se vinha carro para fazer esse retorno, eu caí no buraco. Agora você já estava acostumada a fazer esse trajeto. Da noite para o dia, as tampas foram retiradas? Não. Você não tinha percebido? Não, já tem 4 meses que estava assim. Mas como nessa noite estava tudo muito escuro e eu fiquei com medo, porque aqui tem essas pilastras, eu fiquei pensando que podia ter alguém escondido e aí eu fiquei desesperada e quando eu já estava no buraco. Você não viu o buraco, ela não percebeu o buraco, caiu, terminou se machucando. Nas imagens que a gente tem, né, recuperadas, a gente vê como é que ficou o estado da Adriana. O susto foi grande, né? Foi muito grande. E eu digo pra você, na hora eu não senti absolutamente nada. Foi desespero, porque quando eu caí o buraco não é fundo, mas eu fiquei com medo. E para sair também foi muito difícil, porque minha perna bateu no aro do buraco, foi difícil para sair e fui para casa mancando, com medo, chorando. E aí eu fiquei mais de 2 semanas sem trabalhar, que também já foi um prejuízo. O prejuízo do meu óculos, que não é esse, é o outro, e do meu celular, e ainda bem que não foi pior. Mas 2 dias depois a perna estava inchada, os meus braços estavam inchados, porque quando eu caí foi automático. Abri os braços, eu fiquei muito machucada. A Adriana, felizmente, né, arranhões superficiais, está se recuperando, ainda sente dor, está se recuperando, mas o susto e o medo foram grandes. Agora imagina uma criança correndo, brincando, porque é uma área, um local onde passa muita gente. Imagina uma criança cair, imagina um idoso que tem a musculatura, né, mais frágil já pelo tempo. Imagina um idoso cair num buraco como esse. Eu mostrei o primeiro, tem esse segundo, onde a Adriana caiu. Ainda tem um terceiro bueiro com a tampa aberta, que também oferece risco. E agora fica o questionamento, de quem é a responsabilidade? É do edifício? Porque ele fica na calçada de um prédio
aqui na avenida. É do edifício? É da prefeitura? De quem é a responsabilidade para cuidar desses bueiros, para colocar uma tampa para fechar e evitar que uma tragédia venha a acontecer? A Adriana está bem, contando a história, mas poderia não estar. E se cair um idoso, se cair uma criança, uma mulher grávida, a gente agora aguarda para saber de quem é a responsabilidade por esse acidente e por outros que possam vir a acontecer. Do bairro da Gruta de Lourdes, Mônica Hermílio. Valeu, Mônica, muito obrigado pelas informações. Olha, gente, esse problema é um problema que tem várias partes aqui da cidade, né? Primeiro, tem uma rede que compra isso aí, né? Uma rede criminosa. Alguém vai lá, arranca a chamada boca de lobo e vende a alguém. Alguém compra. É tão criminoso, bandido, ladrão, quanto quem vai lá e rouba, né? Às vezes não, é desgaste natural, foi embora, foi na água, seja lá o que for. Tem que repor essa tampa. Mas tem essa rede criminosa alimentada por compradores que faz isso. Que esse cara chega com a tampa lá, tem o nome, seja lá Casal, seja lá BRK, seja lá Saminfra, e compra, alguém chega lhe vendendo, você sabe que isso é roubo, isso é um furto, isso não pode acontecer. Né? E em vários pontos de Maceió tem isso. Isso é um risco para ciclista, cadeirante, idoso, para mim, para o senhor, para a senhora, para todos nós. Hoje foi com a senhora lá, a cabeleireira lá na Gruta, né? Amanhã, infelizmente, pode ser com qualquer um da gente. A nossa produção entrou em contato com a BRK. A BRK informou que uma equipe de diagnóstico vai ser enviada ao local para verificar a ocorrência e caso esteja relacionado ao sistema de esgotamento sanitário, operado pela BRK, todas as providências necessárias serão tomadas para resolver o problema. A gente vai continuar acompanhando essa promessa aí. Se for de responsabilidade da BRK, a BRK prometeu resolver. Se não for, a gente vai correr atrás de quem seja a empresa, o órgão responsável para resolver. Mas voltando à história, tem gente que furta essas tampas aí. E o pior, tem gente que compra, que é tão bandido quanto. Não pode.